Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com uma placa da Midea 12.000 on-off ou convencional, como o pessoal costuma chamar por aí. E vamos falar um pouquinho aqui sobre os sensores que toda placa de evaporadora possui, né? Sensor de temperatura, né? A grande maioria possuem dois sensores, né? Um sensor de temperatura ambiente e um sensor de degelo ou sensor da serpentina, que vai coladinho ali numa sede lá na serpentina, tá bom? E aí, como o próprio nome diz, um sensor de ambiente está vendo a temperatura ambiente, né? Para informar para a placa, para que o microcontrolador faça a comparação da temperatura ambiente com a ajustada no controle remoto, né? E o sensor de degelo está ali olhando justamente se está gelando, né? É uma das funções dele. Manter a máquina ligada, no caso de não estiver gelando, ela desliga, né? A condensadora. E ela também, se tiver abaixo aí de 4, 5 graus aí a temperatura, ela estiver congelando, ela também vai mandar desligar. Por isso que também é chamado sensor de degelo. Tem essa função. Sensores de temperatura, ou sensor térmico, ou térmico, como são chamados, são semicondutores, né, que produzem uma resistência elétrica, né, e variam essa resistência em função da temperatura que chega para eles aqui, né, produzindo dessa maneira uma queda de tensão aqui nos terminais onde são inseridos na placa, para a partir dessa queda de tensão informar para o microcontrolador as temperaturas equivalentes. Então, algumas maquininhas mais modernas já possuem até 3 sensores, mais um aqui para poder ajudar nesse controle da temperatura do ambiente, na temperatura do fluido, no trabalho da máquina, que a máquina fique mais eficiente na geração do frio. Então esses sensores, eles costumam ter valores fixados em uma tabela, né, pelo fabricante. E como eles possuem uma resistência variável com a temperatura, então a tabela tem que ter uma referência. Então o fabricante produz lá os valores nas diversas temperaturas, e para que a gente consiga substituir, comprar e saber qual é o sensor, a gente utiliza na tabela o referencial de temperatura de 25 graus. Então quando a gente for procurar comprar um determinado sensor, a gente vai procurar ele sempre pelo valor que ele vai apresentar de resistência na temperatura de 25 graus. Porque essa temperatura subindo ou descendo, o valor de resistência dele vai subir ou descer. Então, às vezes os técnicos precisam fazer uma substituição de um componente desse, né? E tem uma dificuldade de saber devido à grande quantidade de marcas e modelos de placas que existem no mercado, e cada fabricante em determinado modelo usa um determinado valor, já em outro modelo já usa um outro determinado valor. E aí, na tabela de maneira geral dos sensores, a gente encontra valores
que partem de 5K, esses valores são padrões aí, né, na temperatura de 25 graus, e aí a gente vai subindo para já o próximo valor de sensor são de 10K, depois já pula para 15K, 20K, e aí já vai lá para 47K e chegando a 200K. Então, mais ou menos, esses valores são os encontrados no mercado para se vender para esses ar-condicionados que a gente trabalha. Acontece que, de maneira geral, de maneira prática, né, no dia a dia, a gente observa que nas placas evaporadoras e as que possuem 2 sensores, né, na sua grande maioria, a gente vai encontrar valores de 5K, ou 10K, ou 15K, ou 20K, né? Às vezes alguns modelos são produzidos com os 2 sensores no valor de 10K. Às vezes alguns modelos são produzidos, um sensor é valor de 5K, o outro é de 10K. Outras marcas e modelos usam um 15K e outro 20K. E aí, no dia a dia, fica difícil, às vezes, o técnico lá, o instalador, entender, saber que valor que é o sensor, né? Então, nesse vídeo, vou mostrar uma dica prática que a gente utiliza aqui, que é possível fazer em campo, por exemplo. Eu vou ligar essa máquina agora, vou energizar a plaquinha. Pronto, como de praxe, quando a gente energiza, ela sempre emite um sinal sonoro e acende algum LED, algum display, indicando o funcionamento, né, na placa da evaporadora. E aí as VAN, as aletas, né, os direcionadores de ar se mexem e aí dispara o motor da ventoinha, o motor do ventilador, né? E então, nesse momento, ela partiu de uma temperatura ambiente, ela começa a verificar, o microcontrolador começa a verificar que tensão está sendo informada, que valor de resistência, que temperatura que está o ambiente. Como é que a gente pode saber se esse sensor está bom ou está ruim? E se a placa, aparentemente, a princípio, está fornecendo para o sensor a tensão correta para o funcionamento correto. Então esse vídeo é o que a gente vai tentar mostrar aqui agora. O que a gente faz? Primeira coisa, você pode, com tudo plugado, né, com tudo ligado, você vai medir lá na escala de corrente contínua, de tensão contínua. Você vai medir diretamente nos terminais do sensor na placa. Nos terminais do sensor da placa. E aí a gente encontra lá um valor, tá lá, dá pra ver, né? 2,5 volts. Certo? Eu vou medir o outro. A gente encontrou lá uma tensãozinha de 2,5 volts. Então, isso me leva imediatamente a entender que muito provavelmente estão bons, os sensores estão funcionando de maneira correta, fazendo o que tem que fazer. Por quê? Porque o circuito que faz o acionamento, a placa que vai fazer a leitura dos sensores, a placa ela coloca uma alimentação nos sensores aqui de 5 volts. E aí eu vou puxar aqui um e vamos fazer a leitura aqui, ó. A verificação de quanto que a placa coloca aqui de tensão lá para os sensores. Olha lá, 5 volts. Então, quando a gente pluga o sensor e o sensor estiver bom, independente do valor que ele tenha, eu não sei o valor dele, não sei se ele é de 5K, se ele é de 10K, se ele é de 20K, mas se eu plugo lá
e ele me mostra o meio da faixa de trabalho, que é 2,5 volts, porque eu sabendo em que a placa trabalha numa faixa de 0 a 5 volts, e aí ele coloca lá, como a gente instala o sensor, ele leva a placa na temperatura ambiente de 25 graus para o meio da faixa. Porque a temperatura vai subir ou descer, e essa variação de 0 a 5 vai subir e descer para informar para o microcontrolador qual a tensão do ambiente. É assim que funciona. Então, para começar, para poder ter espaço, para poder ter range de trabalho, então toda a placa vai começar no meio da faixa. De maneira geral, todas as evaporadoras a gente vai encontrar isso. Então, se eu estou na dúvida de um sensor, eu não sei o valor do sensor, mas eu estou na dúvida de funcionamento, eu vou lá e faço a medição. Tem 2,5 volts, 2,6, varia um pouquinho, você vai encontrar 2,4, 2,5, 2,6, vai depender, obviamente, da temperatura do ambiente. E aí, legal. Se você ainda quiser tirar um pouquinho de dúvida ainda, se está acontecendo alguma coisa, se o sensor está conseguindo ler a temperatura ambiente, você pode simplesmente segurar ele na mão, e aí como o corpo da gente tem uma temperatura em torno de 36 graus, né, acima da temperatura ambiente, a gente consegue observar a tensão lá se mexendo. Por quê? Porque a tensão se mexe porque a resistência do sensor se mexe. Certo? Olha lá. O que está acontecendo lá? Eu estou aquecendo o sensor na minha mão e a tensão, a queda de tensão que ele está produzindo para a placa, para o microcontrolador, está abaixando proporcionalmente. O que me mostra, né, que esse é um sensor de temperatura NTC, ou seja, com coeficiente negativo de temperatura, né? A temperatura aumenta e ele produz uma queda de tensão lá menor, mostrando que o sensor está funcionando. Então eu nem preciso saber qual é o valor do sensor. Daqui eu já concluo que o sensor está funcionando, está produzindo a queda de tensão necessária para o funcionamento da máquina. Tá bom, gente? Lembrando que o sensor ele pode estar alterado, né, nos valores dele. Existem os códigos de erro, e os códigos de erro, eles a placa, o microcontrolador, possui a capacidade de saber se o componente, o sensor, vai estar em curto ou se ele está aberto. Imediatamente ela consegue identificar o código de erro. Mas se ele estiver alterado no valor dele, a placa não vai ter condições de identificar o código de erro. Mas você, a partir dessa informação, vai conseguir identificar, medindo lá a tensão. Beleza? E para fazer a substituição, aí fica fácil. Eu não sei, preciso trocar, está alterado. Medir aqui está dando 4 volts. Puxa vida, tinha que ter 2,5 volts, né? Vou trocar o sensor. E agora? É 5K, é 10K, é 20K? Eu não sei. Eu vou pegando os que eu tenho e vou colocando. Quando eu colocar e a gente está na temperatura ambiente e lá apresentar 2,5 volts, esse é o valor correto. Aí eu até posso tirar ele, verificar se é um 5, se é um 10 ou se é um 15. E aí aproveito e faço uma anotação, uma tabela lá, né? Um lembrete no nosso caderninho sempre para já facilitar para a próxima vez, a próxima manutenção. Você já não precisa ter todo esse caminho, você já tem anotado na sua anotação própria. É isso aí, gente. Obrigado, até a próxima.